Em algum lugar na ilha de Cree, abaixo, camadas de reconstrução e interpretação às ruínas de civilizações ainda estão esperando para serem devidamente compreendido. O Palácio de Bombir, afresco de saltadores de touros congelados. Em pleno voo, polvos pintados em cerâmica com precisão que sugere autenticidade, familiaridade. Um mundo tão visualmente distintivo não se assemelha a nada mais em o antigo Mediterrâneo. Por mais de um século, a questão de quem, na verdade, construiu e gerou argumentos que preenchiam revistas acadêmicas sem nunca produzindo um consenso. Os Manowans não deixou nenhuma linguagem escrita decifrável. Sem reis nomeados, sem uma história de origem clara. Arthur Evans reconstruiu o mundo deles. A partir de fragmentos e, ao fazê-lo, moldou todas as suposições que se seguiram. Mas Evans estava trabalhando com base no que podia. Veja, ninguém pensou em perguntar o que era, disse a biologia. Quando os geneticistas finalmente sequenciaram DNA manoano, a resposta não confirmou. Qualquer teoria existente contradizia a dominante por completo. O problema com o conhecimento de Manoa era: nunca faltaram teorias, foi uma escassez de provas capazes de resolver eles. Por mais de um século, tudo o que foi escrito sobre os Manowans repousava sobre dois alicerces. O quê? Os arqueólogos poderiam desenterrar e o quê? Eles escolheram fazer isso. O segundo, parte dessa equação acabou sendo importa enormemente. Arthur Evans chegou a Casos em 1900 e passou as 3 décadas seguintes a reconstruir uma civilização a partir de suas ruínas. Seu trabalho era genuinamente extraordinário. Foi também de maneiras que levou décadas para ser totalmente compreendida, profundamente moldado pelo que Evans queria encontrar. Ele remontou o afresco fraturado, fragmentos em um rei sacerdote, peças combinadas de 3 conjuntos distintos, figuras para criar uma única imagem icônica que apareceram em livros didáticos para gerações. Ele desenvolveu uma tese construída em torno de uma deusa-mãe dominante e seus consorte masculino. Uma narrativa tão convincente tornou-se a estrutura padrão para a interpretação religiosa manoana quase imediatamente. O problema era que evidências examinadas mais cuidadosamente por estudiosos posteriores não apoiaram de forma categórica isso. As reconstruções foram especulativo. O afresco do rei sacerdote é agora amplamente considerado um conjunto em vez de um retrato. A mãe. A tese da deusa deu lugar a algo consideravelmente mais complicado. O que Evans deixou para trás não foi apenas uma escavação, era um conjunto de suposições, tão profundamente enraizado no campo que questioná-los exigia desmantelamento. A arquitetura intelectual de uma disciplina inteira, linear ou manoano. O sistema de escrita permaneceu indecifrado. Nenhum governante manoano jamais foi identificado. Pelo nome, a estrutura política a questão das sociedades palacianas ainda é debatida. Os manoanos eram, em um sentido muito real, independentemente dos estudiosos que os estudam. Decidiram que sim. 3 teorias sobre a origem dominaram o debate pré-DNA. O primeiro posicionou o Manoans como um desenvolvimento indígena, uma população cretense neolítica que simplesmente evoluiu no local para algo extraordinário. O segundo argumentou a favor do norte da África, ou origens egípcias, apontando para a arte, semelhanças e proximidade geográfica em todo o sul do Mediterrâneo. O terceiro proposto Anatólio, ou raízes levitas conectando Manowans para o setor agrícola mais amplo, migrações que haviam estabelecido a agricultura, culturas em todo o antigo Oriente Próximo. Cada teoria tinha seus defensores. Cada um tinha seu material de apoio. Nenhum deles possuía evidências biológicas para resolver a discussão. Essa ausência importava mais do que qualquer outra pessoa completamente reconhecido na época. O debate foi alto precisamente porque nada existia. Isso poderia acabar com tudo. As evidências de que o debate terminou quando a notícia veio de uma caverna no Planalto de la Sathi, no leste de Cree. Restos de esqueletos de 37 Manoan. Indivíduos se preservaram bem o suficiente para produzir um material genético utilizável, sequenciado por uma equipe liderada por George Stamatoianopoulos, da Universidade de Washington, com Jeffrey Hugie como primeiro autor, publicado na revista Nature Communications em 2013. O estudo comparou as mitocôndrias de Manoan, DNA contra 135 genes modernos e antigos, populações de toda a Europa, África e o Oriente Próximo. O objetivo era simples: encontre a residência mais próxima. E antigos parentes do povo que construíram canos e determinaram onde eles, na verdade, veio de. A teoria norte-africana não sobreviveu. A primeira rodada de resultados, o genético, distância entre as amostras de Manoa e populações do norte da África e a África subsaariana era substancial e consistente. Não havia sinal apontando ao sul através do Mediterrâneo. A hipótese de origem egípcia e norte-africana, que havia circulado em várias formas, por décadas foi eliminado completamente por os dados. O que os dados mostraram, em vez disso,
era um padrão apontando para Nordeste. Os Manoans eram geneticamente mais próximos de populações neolíticas europeias e para antigos agricultores da Anatólia, não turcos modernos, não contemporâneos, populações da região. Antigas comunidades agrícolas da Anatólia, pessoas associadas ao oeste, disseminação da agricultura primitiva que havia se deslocado da Anatólia para a Europa, começando por volta de 7000 a.C. Os Manoans compartilharam sua ancestralidade mais profunda com populações que haviam praticado a agricultura para o oeste através do mundo antigo. Milhares de anos antes do palácio em Unasos foi construído. Uma subsequente análise genômica em larga escala, estudo publicado na Nature em 2017, reforçou essa imagem com consideravelmente mais resolução. Ancestralidade compartilhada com populações de Anatólia, os Aianos e Sudoeste. A Turquia emergiu não como um sinal marginal, no limite da significância estatística, mas como um padrão claro e consistente, analisando os dados. DNA nuclear, herdado de ambos os pais e capaz de análise em nível populacional que os dados mitocondriais por si só não são suficientes para fornecer informações. Confirmou o que o sequenciamento anterior havia sugerido. A descoberta não foi ambíguo. O que isso significava estruturalmente? Foi significativo. Os Manoans não eram uma anomalia insular isolada. Eles eram não um povo misterioso que apareceu em os Aian vindos do nada. Eles faziam parte de a mesma ampla expansão neolítica que havia estabelecido as primeiras fazendas da Europa. Culturas conectadas a uma antiga mais ampla, mundo cujo mapa genético não se parecia em nada como a moderna. O mistério de as origens manoanas não foram tanto esclarecidas quanto realocado. A questão não era mais de onde eles vieram, era o que aconteceu com eles depois, entendendo o que é o Anatólio. Conexão, na verdade, significa que requer ir ainda mais atrás do que os Manoans. Eles mesmos, muito mais adiante para um período anterior a casos, antes dos palácios, antes de qualquer um dos cultura visual que deu origem aos Manoans famosos. De volta às populações que eram, já se movendo pela antiga região próxima, leste, quando tudo isso começou. A expansão agrícola neolítica a partir de a Anatólia não foi uma migração única. Evento foi um processo prolongado, abrangendo milhares de anos, começando por volta de 7000 a.C. e populações em movimento, avançando firmemente para o oeste em direção à Grécia e, eventualmente, por toda a Europa. Estes eram comunidades agrícolas que transportam trigo, cevada, animais domesticados e tradições de cerâmica em territórios onde os caçadores-coletores haviam vivido por dezenas de milhares de anos. Eles não fizeram isso. Substituir completamente essas populações. Misturados com eles, os absorveram e foram absorvidos em troca. Mas sua genética, a assinatura era distinta e persistiu. Ela aparece nos primeiros agricultores europeus em todo o continente. Ela aparece nos Manoanos. A dimensão levita desta história acrescenta outra camada. Pesquisas sobre populações calcolíticas do Antigo Oriente Próximo documentaram algo que os dados manoianos corroboram, em vez de contradizer. Um estudo de 2017, que examinou restos mortais de um complexo funerário em Picon, no norte de Israel, uma necrópole contendo os restos mortais de aproximadamente 600 indivíduos da Idade do Cobre, período que liga a Idade da Pedra à Idade do Bronze, recuperou uma assinatura genética diferente de tudo o que foi observado em populações anteriores ou posteriores da mesma região. Esses povos descendiam de grupos neolíticos locais do Levante, de populações neolíticas da Anatólia e de comunidades calcolíticas do Irã. Essa combinação era específica de um momento, não persistiu inalterada e carregava marcadores genéticos para pigmentação clara que surpreenderam os pesquisadores justamente por serem inesperados naquele contexto geográfico. Essa população se dispersou, se deslocou. Contribuiu para a composição genética de comunidades em uma vasta região durante um período em que a movimentação humana pelo Antigo Oriente Próximo foi significativa. O substrato ancestral dos Manoas se conecta ao mesmo padrão mais amplo. Os povos que eventualmente se estabeleceram em Cree e construíram sua civilização palaciana não descendiam de uma única migração fundadora. Eles carregavam a herança genética acumulada de populações que se deslocavam, se misturavam e se estabeleciam no Antigo Oriente Próximo por milênios antes do início da Idade do Bronze. O mundo antigo era mais interconectado do que o mapa moderno sugere. As evidências genéticas continuam confirmando isso. Os Manoas não eram separados desse mundo. Eles eram um produto dele, moldados pelas mesmas correntes profundas de movimento populacional que estavam remodelando a genética humana em toda a região simultaneamente. A assinatura genética dos Manoanos não se encaixa perfeitamente em nenhuma população viva. Isso
não é um detalhe técnico insignificante. É a descoberta que insere os manoanos em um padrão que continua a aparecer sempre que o DNA antigo retrocede o suficiente no registro histórico. Os cretinos modernos não são os manoanos. Isso precisa ser dito diretamente. A ilha foi povoada, invadida, administrada e transformada por sucessivas populações ao longo de 3.000 anos. Os gregos hemicnianos chegaram e se tornaram politicamente dominantes antes do fim da Idade do Bronze. Romanos vieram em seguida, bizantinos, árabes, venezianos e otomanos. Cada onda genética deixou uma contribuição genética sobreposta à anterior. O sinal manoano ainda é detectável no DNA moderno, mas está diluído, transformado e parcialmente obscurecido por tudo o que veio depois. Os povos que pintaram o afresco de Bulapin e comercializaram cerâmica pelo Mediterrâneo Oriental não são ancestrais dos cretinos modernos em um sentido simples ou direto. Essa é a mesma conclusão que emergiu dos dados do Antigo Egito. A população que construiu os templos e produziu Ramsés e Akhenaten era geneticamente distinta dos egípcios que vivem ao longo do Nilo hoje. Algo mudou. A população antiga e a população moderna que ocupam a mesma região geográfica não são a mesma população. Os manoístas são outro exemplo desse padrão. O caso líbio o amplia ainda mais. As múmias tacaritas, recuperadas de um abrigo rochoso no sudoeste da Líbia e datadas de 7.000 anos atrás, pertenciam a uma linhagem documentada em nenhum outro lugar da Terra, nem em nenhuma pessoa viva, nem em nenhum genoma antigo recuperado anteriormente. Uma população isolada por 50.000 anos, culturalmente integrada ao mundo ao seu redor e geneticamente isolada dele, desaparecida sem deixar um rastro claro. As Américas contaram a mesma história em uma escala diferente. 84 linhagens maternas pré-colombianas distintas, representando toda a diversidade genética das populações antigas antes do contato com os europeus. Nenhuma delas sobrevive em qualquer pessoa viva hoje. 3 continentes, escalas de tempo diferentes, causas diferentes, o mesmo resultado. Populações que viveram por milênios, coerentes e culturalmente distintas, foram absorvidas ou extintas sem deixar um rastro genético direto nos povos que vieram depois. A cultura se disseminou. Os genes nem sempre a acompanharam. Os Manoans se encaixam nesse padrão. Uma população cuja identidade genética não encontra correspondência exata no presente, cujos parentes vivos mais próximos são distantes, diluídos e transformados. Os sobreviventes escreveram a história. A chegada dos Manoanos aos Cree não se anunciou como uma conquista. É isso que torna a história difícil de ser vista com clareza no registro arqueológico e consideravelmente mais interessante do que uma simples narrativa de invasão. O que as evidências mostram é um processo gradual. A influência cultural miniana precedeu o domínio político micniano em gerações. Os estilos de cerâmica da Grécia continental apareceram em Cree antes que os administradores gregos continentais assumissem o controle do palácio de Konos. A infiltração cultural veio primeiro. A realidade política veio depois. Por volta de 1450 a.C., o linear B, uma forma primitiva do grego, substituiu o linear A como língua administrativa de Knossos. O palácio que Evans escavou e reconstruiu, aquele que se tornou a imagem definidora da civilização manoana no imaginário popular, era, em sua fase final, um centro administrativo maçonano operando em território cretan. Em termos genéticos, isso significou uma estratificação. A população manoica não desapareceu, mas foi absorvida. Os gregos mioínicos tornaram-se a classe dominante. As práticas culturais maias persistiram de forma subjacente, visíveis na iconografia religiosa, nas tradições artísticas e na continuidade de locais especificamente rituais. A população que construiu a civilização palaciana perdurou de alguma forma, mas o sinal genético que carregavam estava cada vez mais misturado com a ancestralidade maia em proporções que variavam de acordo com a localização e a geração. Então chegou o colapso da Idade do Bronze, que removeu por completo o que restava da estrutura palaciana. As redes comerciais que sustentavam a riqueza manoana se desintegraram. Os grandes assentamentos costeiros foram abandonados ou reduzidos a meras sombras do que forastes.
A população refugiou-se em aldeias fortificadas nas terras altas. Os elaborados objetos funerários desapareceram. Os afrescos não foram repintados. Os sistemas administrativos que antes exigiam o uso do linear A e posteriormente do linear B deixaram de funcionar, pois não havia mais nada para administrar em grande escala. O que sobreviveu foram fragmentos. As práticas religiosas manoanas foram absorvidas pela mitologia grega. Possíveis origens manoanas para figuras como Ártemis. A persistência de tradições rituais especificamente cretenses muito tempo depois de a civilização que as produziu ter deixado de existir como uma entidade coerente. Vislumbres de algo que outrora foi completo, visíveis apenas nas margens do que veio depois. Os Manowans não desapareceram em uma data específica. Eles se desvaneceram. Foram absorvidos camada por camada até que o sinal genético e cultural que carregavam se tornou indistinguível de tudo o que se acumulou sobre ele. Esse é um tipo de desaparecimento mais silencioso do que a conquista. Não é, porém, um desaparecimento menor. As evidências merecem um tratamento honesto. Isso significa dizer claramente o que os dados mostram e, com igual clareza, o que não mostram. O estudo de 2013 coletou suas amostras de sepultamentos em cavernas no Planalto de Lasati, no leste de Cree. Uma região, um contexto funerário. Cree não é uma ilha pequena ou homogênea. Ela se estende por 257 quilômetros de leste a oeste e abrigou culturas regionais distintas ao longo do período manoano. Nassos não era Fistos. Fistos não era Zakros. Se a população de Lasati representa com precisão toda a diversidade genética da civilização manoana, em toda a sua extensão geográfica e temporal, é uma questão que os próprios dados não podem responder. O estudo foi rigoroso, a metodologia foi sólida, a amostra foi limitada. Ambas as afirmações são verdadeiras simultaneamente. O problema temporal é igualmente significativo. Os sepultamentos em cavernas usados no sequenciamento datam do período palaciano de Manoa. Mas a civilização Manoa não começou com os palácios. O período pré-palaciano, os séculos de crescimento populacional e desenvolvimento social que precederam os grandes complexos palacianos, está quase totalmente sem amostras no registro genético. Se as pessoas que construíram os primeiros palácios por volta de 1900 a.C. possuíam a mesma assinatura genética da população dos sepultamentos em cavernas, é algo que ainda não se sabe. Essa não é uma lacuna pequena. São 2000 anos de história em que o registro genético simplesmente ainda não existe. Os bancos de dados de comparação modernos têm suas próprias limitações. Sequências antigas são comparadas com populações atuais para identificar os parentes vivos mais próximos. Essas bases de dados permanecem desiguais, particularmente nas antigas regiões haianas e anatólias mais relevantes para a questão manoica. Populações que não existem mais como comunidades distintas podem ter apresentado assinaturas genéticas que alterariam consideravelmente o panorama se fossem incluídas. A ausência de uma correspondência em uma base de dados não é o mesmo que a ausência de uma correspondência no mundo real. O que não está em discussão é a descoberta fundamental. Os Manowans não eram de origem norte-africana. Eles não estavam geneticamente isolados do restante do mundo antigo do Oriente Próximo. Os dados abriram a porta, não a atravessaram por completo. Retorno a casos. O afresco, os saltadores de touros capturados no ar em tinta que sobreviveu à civilização que o produziu. As perguntas sem resposta que Evans deixou para trás quando reuniu os fragmentos e chamou isso de civilização. O DNA não decodificou a variante linear A. Não nomeou os governantes. Não explicou por que os palácios foram abandonados ou o que o salto sobre o touro realmente significava para as pessoas que o praticavam. O que ele fez foi mais simples e mais fundamental. Isso inseriu os Manowans em uma história que já estava sendo contada em todo o mundo antigo. Pessoas que vieram de um lugar específico construíram algo extraordinário e foram absorvidas tão completamente que sua assinatura genética sobrevive apenas em fragmentos. O período pré-palá permanece quase totalmente desconhecido no registro genético. Cada lacuna é um fantasma em potencial. Os Manowans esperaram 3.000 anos para que alguém fizesse as perguntas certas. O DNA abriu a porta. O que está por trás dela levará muito mais tempo para ser revelado.